Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia, de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca da besta. Esta é a primeira geração com o avanço da tecnologia. Conhecimento. Ciência avançada. Para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. O tempo está passando. Muitos não percebem. Mas algo está bem próximo. O microchip. Mas agora, como lei. A mais recente novidade do mundo. O presidente Obama aprovou a implantação de microchip nos Estados Unidos como reforma sanitária para 2013. Ele será obrigatório, sem o qual não se poderá ter acesso aos centros de saúde. No Brasil, uma empresa já está fabricando, quase do tamanho de um grão de arroz. E para que muitos não percebam, vem com uma proposta vantajosa. Eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestro por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens ou pela imposição? Gastaram 15 milhões de dólares em estudos para saber qual o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. E só acharam 2 lugares: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Com tantos sinais, e o que era profecia já está se cumprindo. Quem não adorar a besta pagará com a própria vida. A marca da besta. Quem não ouviu falar nisso? Estamos caminhando no livro Apocalipse e não é algo simples nem fácil. É um livro cheio de símbolos, de figuras e que tem uma linguagem própria, chamada linguagem apocalíptica. Metáforas. O livro retrata o conflito entre o bem e o mal, entre a igreja e o seu Cristo, e o diabo e os seus seguidores. Domingo passado, refletimos no capítulo 13. Naquele capítulo, 2 personagens se destacam. A besta
que sai do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra tem toda a autoridade da primeira besta. Ela faz milagres portentosos e ela promove a idolatria e persegue os que não são idólatras. E o texto diz que ela tem um número, e o seu número é 666. Número 6, número do humano, da humanidade, número daquilo que quase é 7. 7, número da perfeição, número da totalidade. Número 6, 6, 6. A humanidade em busca de uma perfeição que nunca vai conseguir. Quase perfeito, mas nunca será. A besta fará que seus seguidores sejam marcados por um sinal. E o texto diz: o sinal estará na mão direita ou na testa. E a marca ou o sinal será o seu nome ou o seu número. Então leiamos esse texto juntos. Lemos o capítulo todo domingo passado. Eu quero que a gente se detenha só nesse texto, porque é um texto que chama muita atenção. Você entrar na internet, vídeos como esse aí, você vai ter a rumo. E pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, é o número do homem, da humanidade, e o seu número é 666. Só para completar esse pensamento, siga um pouquinho para frente para o capítulo 14. Agora olhe 9 a 11. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Afinal de contas, qual é o sinal da besta? Tem gente sem dormir pensando que um microchip vai ser instalado na sua mão. Olha que já houve no surgimento do código de barras, já houve gente defendendo que nós receberíamos um código de barras e que esse era a marca da besta. Qual é a marca? Um chip, um código, afinal de contas, uma tatuagem. Qual é a marca? Percebam que os textos bíblicos nos dizem exatamente assim:
O sinal será colocado na mão direita ou na testa. O sinal será o nome da besta ou o seu número, 666. Ninguém poderá comprar nem vender sem o sinal. Será o sinal da pessoa que adora a besta, que serve a besta. É preciso, ao olhar esses textos, nunca esquecer que o Apocalipse é um livro de linguagem figurada, que a sua mensagem é a mensagem da luta entre Cristo, o Senhor e Salvador da igreja, e o diabo, representado pelo dragão, Senhor e protetor dos inimigos da cruz. O livro é escrito numa época de tremenda perseguição, e João, o autor do livro, está exilado por causa da perseguição. E a linguagem que ele usa era uma linguagem que o povo da sua época, os crentes, poderiam entender, mas se algum inimigo do evangelho pegasse, não poderia entender. A questão central aqui, no livro e nesse texto especificamente, é: quem tem o direito de governar? Quem é que governa? Quem é que é rei? Quem é que é senhor? Deus ou Satanás? O cordeiro ou o dragão? É interessante que a mensagem bíblica de todo o Novo Testamento, e no Apocalipse vai culminar com isso, não há no Novo Testamento 3 grupos de pessoas. No Apocalipse é a mesma coisa. Não há um meio caminho. O Novo Testamento nos coloca em 2 situações: salvos e perdidos, caminho largo e caminho estreito, servos de Deus e não servos de Deus. Ninguém pode dizer eu estou no meio termo, porque no Novo Testamento não existe meio termo. Ou você é, ou não é. O fato de você dizer que não sabe, já disse. No Novo Testamento não há em cima do muro. Todos um dia, todos nós, teremos que escolher de que lado estamos. A quem serviremos? A grande questão aqui é exatamente essa. Quando os irmãos leem isto sobre o sinal, a marca da besta, logo vem na mente da gente uma época no Egito em que um povo é escravo e Deus resolve libertar o povo de lá, e há um sinal: o sangue do cordeiro nos umbrais das portas fez com que a morte não atacasse aquelas casas, mas em todas as outras onde não havia a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos morreram. Vejam que o Novo Testamento já nos coloca como marcados. Nós cantamos, eu tenho a marca de Cristo, não é assim que a gente canta? Pois é. O Novo Testamento diz que nós já somos marcados. Abra sua Bíblia para Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, preste bem atenção, ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho da salvação, cremos naquele que é a mensagem do evangelho da salvação, ponto. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O texto claramente diz que nós já temos uma marca. A marca de Deus em nós é o Espírito Santo que é nos dado quando cremos, está no texto bíblico,
E esta marca, ela não é só a marca de Deus em nós, mas ela é também o penhor, ela é a garantia desta possessão ou desta posse que somos nós, que será resgatada por Deus no dia do juízo. Eu e você temos a marca de Cristo, eu e você somos marcados pelo Senhor, até o dia quando estivermos com Ele, Ele vai nos resgatar, porque somos marcados por Ele. Tem dúvidas? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Preste atenção no texto. Eu e você temos o selo de Deus, e o texto diz, Efésios, no texto anterior, que esse selo é o Espírito Santo em nós, ele é a marca de Deus em nós. E o texto diz aqui, Efésios 4:30, que este selo em nós é para o dia da redenção. Sabe por que a gente diz que quem é salvo não perde a salvação? Entre as muitas razões que você pode ver, eu sei que você vai dizer, mas pastor, conheci alguém que foi para a igreja, se desviou, e se tornou um beberrão, ou se tornou um ladrão, ou se tornou um assassino. Eu sei que você vai dizer muita coisa assim, mas eu não estou falando de igreja, eu estou falando de salvação. O que significa dizer que a salvação não é para quem está na igreja, a salvação é para quem tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E o texto vai dizer que nós somos selados para o dia da redenção. Até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, esse selo é a garantia, é o penhor. Nada pode nos tirar disto, é a marca de Deus em nós.